Vamos falar sobre questão da pele agora? Vamos, dermatologia em destaque. A gente está aqui com a doutora Brenda, estreando aqui no Saúde e Bem-Estar. Eu agradeço demais a participação. E a gente vai estar falando sobre um assunto que envolve não só as mulheres. É mais comum, na verdade, até mesmo por conta do período da gestação, que são as manchas que começam a surgir no rosto, às vezes a barriga fica um pouquinho manchada. E nos homens, no decorrer, não só da idade, mas do tempo também, a exposição ao sol, alguns produtos que são usados de forma errada, vai manchando esse rosto. Bom dia, doutora Brenda, seja bem-vinda. Bom dia, Zéza. Tudo em paz? Tudo jóia. É uma satisfação estar no seu programa, podendo esclarecer as dúvidas dos pacientes que eles chegam no consultório com essa queixa que é tão frequente, elas chegam ansiosas e cheias de dúvidas. É uma satisfação poder esclarecer um pouco mais sobre isso aqui no seu programa. Obrigada. Obrigada também. Doutora, quando a gente fala na questão de manchas, aí já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vem a questão da estética e da saúde também. A maioria das vezes as pessoas levam mais pela questão estética, que fica feio. Homem, às vezes, não quer cuidar da beleza, mas agora isso está mudando também. Diferencia essa questão de vir manchas para a pele, tanto para o homem como para a mulher? Então, a gente sabe que o melasma é uma condição que é observada muito mais frequente nas mulheres e a gente sabe que isso tem a ver com a causa do melasma, que ainda é obscura, ainda falta muito para se esclarecer, não se sabe ainda ao certo todas as causas do melasma, mas é certo que existem os hormônios femininos que eles estão bem implicados na gênese do melasma. Então, a gente sabe que a progesterona e o estrógeno estão implicados na gênese do melasma, tanto é que é observado na gravidez, que são os hormônios que estão presentes também na gravidez, e que ele faz essa tendência a fazer uma hiperpigmentação no corpo todo da mulher. Não só no rosto, fazendo o melasma, mas a gente observa também que a linha alba, que é uma linha que é traçada aqui no abdômen, ela deixa de ser linha alba, que é a linha branca, para ser uma linha negra no período da gravidez. Produz também essas alterações hormonais que são responsáveis pela gravidez e pela formação do bebê que está no útero gravídico da mulher. Essas mesmas alterações, elas produzem as alterações indesejáveis, que aí vem o melasma, que na fase da gravidez a gente chama de cloasma gravídico, produz também um escurecimento ao redor da areola, um escurecimento também da vulva, da vagina. Essa hiperpigmentação, ela é bem marcada no organismo da mulher, principalmente na gravidez, que às vezes o melasma ou cloasma gravídico, ele aparece na gravidez ou ele é agravado na gravidez. Pronto, tem mulheres, inclusive, que conversam com a gente e dizem assim, eu não tinha mancha nenhuma, e na gravidez foi que apareceu. Mas, às vezes, ela tem essa mancha escondida, não aparece, seria isso? Isso, exatamente, Zézia, isso também é observado. A gente sabe que muitas vezes a mancha ela não está aparente clinicamente, mas que lá atrás já existe uma alteração, que muitas vezes a gente observa em determinadas máquinas que a gente coloca a face da mulher e que a gente vê essas alterações que não estão visíveis ainda clinicamente. A gente faz uso de alguns equipamentos que nos mostram essas alterações. E a gente vê que muitas vezes essas manchas elas são agravadas realmente pelos hormônios, que pode aparecer na gravidez ou até antes da gravidez, quando faz uso de um anticoncepcional oral, por exemplo, que tem os hormônios, a gente vê que muitas vezes quando começa o uso dos hormônios, do anticoncepcional, a mancha começa a aparecer. Existe alguma prevenção que eu possa fazer? Tipo assim, eu soube o meu resultado, deu positivo, eu estou grávida. Eu já posso cuidar para que essas manchas não fiquem tão intensas no rosto? Quer ver? Vou dar só um exemplozinho. A gente pegou umas fotos aí ilustrativas, tá? Da internet, não são pacientes. São fotos para a gente, em casa, ter noção. Inclusive, você que está passando agora por uma gravidez, você já deve, se não tem, maravilha, mas já deve ter conhecido alguma pessoa que ficou com alguns tipos dessas manchazinhas. Tem lugares que fica bem acentuado. Aqui no bigodinho da mulher fica bem escuro. Vamos mostrar aí rapidinho uma das primeiras fotos para a gente poder comentar aqui com a doutora. Olha só, ela tinha bem pouquinha, né? Mancha. Aí começou a aparecer já. Tá vendo aí, ó? Aí começou só essa pigmentação. E as pessoas confundem, às vezes, com as sardazinhas, né? Eu não tinha sarda, não tinha mancha nenhuma. Mas olha como é que começou a ficar esse rosto. Sim, isso é muito, muito observado, Zéza. Justamente por isso, o melasma ele tem essa característica de ser simétrico, ele tem algumas áreas de predileção na face, a gente vê que na região malar,
que a região da bochecha é muito comum aparecer, na região do bigode também, a região centrofacial é muito marcada a presença do melasma e que justamente pelo fato de ocorrer as alterações na gravidez, esse melasma, ele torna-se mais evidente. Algumas formas que existem da gente tentar evitar uma piora ou retardar o aparecimento do melasma é, de fato, fazer a fotoproteção, tanto tópica, e existe uma novidade no tratamento do melasma, que é a fotoproteção oral, que a gente tem feito uso, a gente tem observado excelentes respostas clínicas no consultório. A minha experiência que eu tive lá no Rio de Janeiro, durante a minha formação, que foi lá, eu tive uma oportunidade também de trabalhar numa das principais clínicas de dermatologia do país, que é com a Paula Belotti, e lá a gente tinha excelentes resultados com o uso do fotoprotetor oral, que é uma novidade e que a gente realmente observa uma melhora bastante pronunciada ou até evitar uma piora dessa condição, E que é o melasma. não tem problema pelo fato da pessoa estar gestante de tomar? Não. Durante a gestação, a gente evita o uso do fotoprotetor oral, mas a gente mantém o uso da fotoproteção tópica, que é com os filtros solares. A gente pode fazer uso também de vitamina C tópica. A gente tenta usar algumas coisas que no período da gravidez são possíveis, que quando vem a lactação, na fase de amamentação, essas opções terapêuticas, elas aumentam um pouquinho, e quando a mulher para de amamentar, aí todo o tratamento está liberado. Está liberado. Olha, eu vou pedir outra foto, mas não essa ainda, tem que ser outra de outra mulher, que ela está bem manchada, e a gente fica bem assim, assustada quando vê essa foto. A gente vai pedir para mostrar aí, por favor. E aí eu vou para o intervalo, mas eu quero ir para o intervalo já mostrando essa foto, se possível. Olha aí essa mancha, já aconteceu com você? Pois é, né? A gente vai saber se tem tratamento daqui a pouquinho e se tem cura. Por exemplo, você faz um tratamento e depois acontece de novo? A gente vai ver daqui a pouquinho no Saúde e Bem-Estar. Não sai daí. A doutora dermatologista está aqui conosco, doutora Brenda, sabe bem desses cuidados que a gente tem que ter, né, doutora? Pois é, muito cuidado. E a principal restrição para quem tem melasma é evitar a exposição solar excessiva. Muitas vezes o melasma ele piora quando você se reexpõe ao sol. E aqui em Mossoró, que a gente está numa cidade que é verão sol constante, o ano inteiro, né? Verão o ano inteiro, né? Sol constante. E um sol muito quente, altas temperaturas, a gente sabe que o melasma ele piora até com o infravermelho, que é aquele calor do mormaço, e principalmente a exposição solar. É o principal fator de agravamento do melasma. Nós temos aqui a pergunta da Elisângela Salustiano, ela está no Abolição 2, ela pergunta o seguinte: quem tem melasma, teve melasma na gravidez, passou, ele pode retornar e ela pode ir à praia? Sem dúvida, o melasma pode retornar. Por quê? Porque o melasma ele é uma condição que é crônica, não existe cura. A gente fala em controle para o melasma. Então, primeiro de tudo, fazer proteção solar. A pergunta se pode ir à praia é complicado responder. Assim, poder pode, porque a gente não vai tirar. Né? Exatamente, a gente não vai tirar o paciente do convívio social. A gente sabe que isso é uma das maneiras de lazer da pessoa, né? E aí, assim, pode ir, mas assim, tem que fazer uso dos principais fatores que vão proteger do sol. Uma viseira, um boné, uma camisa com protetor solar no tecido. Hoje tem muito, que né? hoje a gente já tem esse mecanismo de proteção de filtro solar no tecido, na viseira, no guarda-sol, usar o filtro solar tópico e reaplicar. É muito importante frisar a importância da reaplicação do filtro solar tópico, não adianta só passar de manhã e esquecer o resto do dia. Então, assim, tomando todos esses cuidados, visitando o dermatologista, fazendo o correto diagnóstico, iniciando o correto tratamento, tomando todos os cuidados, tanto antes do tratamento, durante e após o tratamento, a gente pode conseguir um bom controle do melasma. Olha, a Ana Paula está aqui no Nova Betânia e ela pergunta o seguinte: nunca fiquei gestante, mas tenho sempre manchas no rosto. Aí eu já vou mostrar essa imagem aí que a gente deixou separadinho, antes de ir para o intervalo, vocês lembram? Então, pode colocar ela no vídeo, por gentileza. Essa mancha aí, doutora, a Ana Paula que está nos assistindo disse que nunca teve, não teve ainda, não passou pela gestação, não que ela não vai ficar grávida, se for o desejo dela que seja assim. Mas, por exemplo, eu posso ter uma mancha como essa sem nunca ter ficado gestante? Sem dúvida pode. Sem dúvida pode ter um melasma sem a condição de gestação. E, assim, muitas vezes a gente tem que fazer o preciso diagnóstico, o correto diagnóstico, porque, por exemplo, um melasma em uma localização da face como essa, a gente precisa fazer alguns diagnósticos diferenciais, como existem alguns nervos, alguns sinais que eles fazem essas alterações simétricas também na face dos dois lados, mas que muitas vezes não é um melasma propriamente dito. Então, às vezes, uma causa de um tratamento que não está respondendo pode ser porque o diagnóstico foi feito de uma maneira errada. E um tratamento do melasma ele tem que ser muito bem direcionado para poder a gente conseguir bons resultados.
Olha, receita caseira, nem pensar. Pode voltar para cá. Nem pensar, né, doutora? Tem gente que passa creminho, tem gente que inventa de passar óleo, tem gente que inventa passar a receita da vizinha que está dando certo, mas depois a vizinha fica toda manchada de novo. Olha esse buço aí dessa paciente, como ficou. Não é bacana você se automedicar em nenhuma situação. Esse roxo aí, ele é totalmente manchado, né, doutora? Exatamente. A gente vê que a região aí acima do lábio está bem pigmentada, tem uma hiperpigmentação bem pronunciada e muitas vezes os cosméticos, eles podem ser fotossensíveis. Cosmético errado, um tratamento caseiro, pode ser fotossensível, que a gente chama. Então, vai causar uma mancha quando é feita uma mínima exposição solar. E muitas vezes é o barato que sai caro, né? Às vezes uma automedicação pode causar muito mais danos do que benefícios. Outra coisa que a gente quer perguntar ainda, mostrando a imagem que estava no vídeo, usar base por muito tempo. Eu digo pela apresentadora que todo dia tem que usar maquiagem, tem que botar base, tem que botar pó, volta, tira de novo, mais de uma vez por dia. Pode trazer manchas para o rosto em relação ao melasma ou não? Não, não, de maneira alguma. O uso de cosméticos, quando os cosméticos são bons, marcas boas, que a gente recomenda, ele por si só não causa um melasma, não. O uso por si só do cosmético. Então pode dizer que essa mancha apareceu porque eu usei tal produto. Não, a gente vê que isso não é observado. Quando o cosmético é de qualidade, quando é um cosmético que a gente recomenda. Inclusive, muitas bases elas já vêm com fator de proteção. Na própria base, na própria cosmética, a indústria farmacêutica hoje já nos disponibiliza excelentes medicações com essas tecnologias. E assim, a gente vê que às vezes o uso de uma base que causa uma dermatite, que causa um eczema, esse eczema sim pode ir embora, deixando o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, que não é um melasma propriamente dito, mas é uma condição de hiperpigmentação, de mancha também na pele. E olha, vamos mostrar aqui a outra foto que tem, que é a pessoa que já fez o tratamento, né? E que fica claro, não, é a próxima, a outra. A que estava mesmo no vídeo. Isso daí mesmo, meninas. Olha aí, a gente percebe que a pessoa está em andamento no tratamento, onde no buço aparecia bastante, as manchas começam a sair mais. E vai ficar claro, doutora, vai dar diferenciamento em relação à cor que era antes da pele? Sim, a gente consegue excelentes resultados com o tratamento. Quando a gente lança a mão dos tratamentos, a gente consegue excelentes resultados. Muitas vezes, o melasma ele se confunde com o tom normal da pele da pessoa. E nessa foto a gente pode ver um eritema, uma vermelhidão no rosto do paciente, né? Muitas vezes isso é ocasionado quando está fazendo uso de automedicação, quando está fazendo uso de ácidos que realmente causam irritação. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento do tratamento feito pelo médico. Entendi. E olha, é tão sério essa questão de você usar medicação sem acompanhamento médico, que às vezes a pessoa vai usar um ácido achando que vai melhorar a pele e causa estragos terríveis. Inclusive queimaduras, né? Tem ácidos que provocam queimaduras, né? Exatamente. Quando o ácido ele é usado inadvertidamente, feito uma automedicação pelo paciente, às vezes se usar uma quantidade inadequada, se usar muitas vezes sem um controle, sem uma determinada vigilância pelo paciente junto ao médico, pode ocasionar eczema, dermatite e isso muitas vezes vai causar uma mancha no rosto do paciente. Olha, vamos mostrar outra imagem aí pra gente, por gentileza, que é a última, que vê a questão justamente do Henrique, que ele pergunta em relação a essas dermatites. Por que atinge tantos homens? E o que seria essa dermatite? São manchas também, como o melasma? Então, a gente observa que é muito comum ocorrer dermatite seborreica no homem. E a dermatite seborreica é uma condição inflamatória que causa muitas vezes uma vermelhidão e uma descamação tanto no rosto quanto no couro cabeludo. Existe tratamento, existe controle. Também é uma condição que é crônica. Não se fala em cura, se fala em controle. Muitas vezes ela é piorada com estresse emocional, às vezes com o uso de cosméticos, piora muito a condição da dermatite seborreica. Mas existe um controle quando o paciente adere ao tratamento bem, faz uso da proteção solar, a gente consegue controlar bastante. Aí eu postei essa foto proporcionalmente, viu, de propósito, que é a questão da barba. Os homens, quando vão fazer a barba, dizem que quem tem dermatite irrita muito, né? E a localização da dermatite pode ser diferenciada, da testa, próximo do nariz, próximo da barba, é bem... Pode. Anda bastante a dermatite? Pode, sem dúvida. Inclusive, existe realmente a dermatite seborreica da área da barba, que a gente chama, que muitas vezes ela é agravada pelo ato da depilação, quando o homem raspa, muitas vezes
vezes agrava, porque aí irrita a pele e aí começa a aparecer a descamação, a vermelhidão. Existe dermatite seborreica, é muito comum, a gente chama no sulco nasogeniano, que é esse vínculo que se forma do nariz descendo aqui, é muito comum, na área das sobrancelhas, no couro cabeludo, são áreas de predileção da dermatite seborreica. Coça? Coça. Pode fazer o prurido, que a gente chama coça bastante. Bastante, né? Olha, doutora, a gente tem mais uma pergunta em relação ainda ao melasma, que é o seguinte, pergunta-se quanto tempo eu tenho que fazer o tratamento em relação ao melasma. Se você tem mesmo melasma, dependendo quando passa a gravidez, ele vai embora. A gente observa que, em alguns casos, o melasma ele surge com a gravidez e vai embora com a gravidez. Mas em até 30% dos casos, ele vai permanecer mesmo após a resolução da gravidez. Existe tratamento, sim, não existe regra de tempo de tratamento. Cada caso é um caso, até porque existe um melasma mais superficial, existe um melasma mais profundo. A gente sabe que aquele quanto mais externo, mais superficial, responde melhor aos tratamentos. O mais profundo muitas vezes vai tardar um pouco mais, vai demorar um pouco mais a desaparecer, a controlar, mas a gente também consegue excelentes respostas, tanto com o tratamento feito em casa, o tratamento feito em consultório, com peelings, existem lasers até para tratar melasma. A gente pode conseguir sim um bom controle. Então, assim, não é desanimar, não desanime e tem que insistir no tratamento. Não pode ser tão imediatista, porque geralmente as mulheres ficam ansiosas, aquela mancha ela causa um distúrbio psicossocial, às vezes causa realmente esse probleminha no caso da mulher, mas tem que insistir no tratamento que a gente consegue excelentes respostas. Obrigada demais pela sua vinda aqui. Espero que você tenha mais vezes no Saúde e Bem-Estar para falar de outros temas também que envolvem a saúde da nossa pele. Obrigada demais. Uma satisfação poder estar aqui esclarecendo as dúvidas. E é sempre um tema muito comum, realmente, as manchas no rosto. Pois é. Além disso, tem muitos temas interessantes que a gente vai falar aqui sobre a saúde da sua pele. Lembrando que todo tratamento que você começar, você tem que dar continuidade. Vamos ter disciplina também. Você passou um monte de tempo com aquela manchinha e num dia você quer tirar ela, não é bem assim não. Então vamos ter disciplina e ajude também ao médico a melhorar a sua saúde, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o doutor Renato vai estar comigo, não sai daí.